Que eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista da podosfera. Eu sou o Jean Correia apresentando essa bagaça e hoje o convidado é filiado ao partido político que em suas pautas defende tudo que a família conservadora brasileira mais teme. Lucas Machado, se apresenta aí pra nós, homem. Eu sou o Lucas Machado, eu sou morador de Palhoça, Santa Catarina, que nem o Jean, e eu sou pré-candidato a vereador aqui no município. Então, Lucas, me fala um pouco do PSOL. Como surgiu esse partido que está cada vez mais forte no cenário político? Para falar da origem do PSOL, acho que é importante falar da origem do PT, né? O PSOL ele se trata de um racha que aconteceu no começo do governo Lula por conta de divergências políticas diversas que vinham se acumulando desde os anos 90, né? O PT, ele vai surgir no começo dos anos 80, final dos anos 70 ali, com a redemocratização, processo lento da redemocratização, em que a gente tinha uma esquerda que era completamente fragmentada por conta da repressão, por conta de diversas divergências que foram surgindo e tal. Houve um processo de sectarismo que dividiu a esquerda em talvez centenas de organizações diferentes espalhadas pelo país, muitas delas com expressão apenas regional. O PT ele vai surgir como um grande esforço de unificar essas esquerdas, né? Nos anos 80. Então tinha os grupos trotskistas diversos, grupos de diferentes tradições marxistas, grupos considerados mais moderados, né, de social-democracia, setores sociais da Igreja Católica, uma atuação muito forte na área social, né, as pastorais, etc. Padres e frades da teologia da libertação. Então todo esse processo ele vai acabar gerando uma unificação no setor da esquerda que vai gerar o PT. O PT ele vai se diferenciar de outros partidos de esquerda que existiam até então, o Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB, por ser um partido de tendências, diferente da maioria de tradição socialista e comunista, que era um partido de centralistas democráticos. O Partido Centralista Democrático, ele tem a mesma linha de pensamento para todo o partido, tem a mesma linha política, enquanto que num partido de tendências tem divergências internas, grupos diferentes, que vão disputar o partido, né, disputar a linha política do partido, e vão manter as suas divergências dentro da medida do possível. Obviamente que dentro do mesmo partido não cabe, por exemplo, um bolsonarista maluco e um lulista, né? Tem que ter um... Dos anos 90 para frente é que o PT ele vai ganhando um caráter cada vez mais moderado, se afastando da sua base social no começo dos anos 80, que talvez a maior expressão seja ali a eleição de 89, uma linha política quase que revolucionária, né? Bem de esquerda mesmo, que vai se tornando cada vez mais moderada. As políticas de aliança começam a ficar um pouco amplas demais, um pouco sem critério demais, e isso começa a gerar um desconforto. Uma base não tão moderada assim, né? Uma base mais revolucionária que existia dentro do partido vai ficando insatisfeita. Com a eleição do Lula, vai existir ali uma pressão dos setores da direita que apoiaram o Lula para que seja aprovada uma reforma da Previdência. A parte majoritária do PT faz esse esforço de aprovar essa reforma da Previdência. Sim. Uma outra parte vai votar contra, inclusive, e os parlamentares que faziam parte desse grupo foram expulsos do PT. Entre eles a Luciana Genro, o Babá, a Heloísa Helena, entre outros companheiros. Para além deles, vai ter outra ala que vai tentar ainda disputar o PT nas eleições internas do partido, né? Em 2005. Nesse grupo vai estar outros nomes também bem conhecidos do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, o Afrânio. Eles vão tentar disputar as eleições para tentar fazer algum tipo de disputa, realmente tentar botar o partido nos eixos. Quando eles veem que realmente não dá, vão abandonar o PT e vão dar origem ao PSOL, né? Um dos primeiros partidos a ser fundados depois de uma reforma política que teve, que dificultava a criação de partidos políticos. O PSOL ele já começa com um esforço muito grande.
foi fundado depois da exigência de ter uma cota mínima dos eleitores que deveriam assinar um abaixo-assinado. E conseguir isso sem nenhum tipo de grana é muito difícil, né? Ele vai passar um bom tempo sendo visto como um daqueles partidos pequenininhos de esquerda, como o PCB, o PSTU, o PCO, sem querer desmerecer esses partidos, mas que não vai ser visto com tanta seriedade assim, não vai ser visto com tanta relevância pela maioria da população. E ao longo desses anos a gente vem conquistando esse espaço, né? Hoje em dia o pessoal ele é muito mais lembrado quando se fala da esquerda de modo geral. Várias lutas que eu compro, o pessoal defende, como a legalização das drogas, melhoria imediata na educação, laicidade do Estado. Quem tá lá dentro compra essas lutas também? Existem divergências internas ao pessoal, porém elas são divergências mais pontuais, assim, em questão programática. Existe uma certa uniformidade assim, em defender a valorização da educação, os direitos das minorias, os direitos das mulheres, a alternativa à esquerda, a construção de uma alternativa socialista. Isso são pautas que são lugares comuns. As divergências muitas vezes são questão de estratégia política. Assim, à medida que o partido cresce, ele vai acabar atraindo um maluco ou outro, tá ligado? Então, tipo, acontece às vezes de alguém se candidatar ao partido, se candidatar a algum cargo pelo partido, às vezes acabar até ser eleito pelo partido e depois acabar se mostrando não tão fiel assim aos ideais do partido. Uma diferença que é crucial nesse ponto é que o pessoal ele não tem medo de expulsar uma pessoa quando percebe que não está mais atendendo aos interesses do partido. Então, por exemplo, a gente teve aqui na região o caso do Renato da Farmácia, que ele se elegeu pelo partido, ele se apresentou para o partido como sendo uma pessoa mais progressista, porém, no momento que ele foi eleito, ele foi se demonstrando uma pessoa que estava disposta a virar base do governo do Jean. Sim. Ele, inclusive, virou líder do governo na Câmara, né? E não tem o que fazer, né? Tem que expulsar ele. O pessoal expulsou ele no primeiro ano, se não me engano. Eu acredito que a maneira como o partido lida com isso faz toda a diferença. Durante a votação da reforma da Previdência de 2019, a deputada Tabata Amaral, do PDT, ela votou a favor da reforma da Previdência, contrariando a decisão que o partido tinha estabelecido a nível nacional, de que todos os deputados deveriam votar contra a reforma. Sim. Ela tá lá no PDT. O pessoal ele vem se demonstrando nos últimos anos como posição muito ativa, né, ao governo Bolsonaro e antes do Bolsonaro ao governo do Temer. Mesmo na época da Dilma, claro, quando teve o golpe, o pessoal ficou contra o golpe, né? Sim. Mas durante o governo da Dilma, quando ela própria estava tentando ceder às pressões da direita e tentando negociar com eles, ela acabou impondo vários cortes em setores que eram muito importantes que não deveriam ser cortados, como, por exemplo, ainda no governo da Dilma, de um ano para outro, se eu não me engano, foi de 2015 para 2016, ela teve um corte de 50% no orçamento das universidades federais. Obviamente o pessoal ele foi contra isso. Com certeza, né? O pessoal ele vem se mostrando como uma bancada, por mais que ainda seja pequena, embora já tenha crescido muito, uma bancada que é coerente e que busca a política de maneira diferente, não a política de balcão de negócios, mas uma política de princípios, né? Ô Lucas, o PSOL ele é muito pelos trabalhadores, né? Pela massa. Família brasileira conservadora odeia, um exemplo, quando tu vai falar sobre legalização de drogas ou vai falar sobre a separação de igreja e Estado. Um povo humilde, ele tá na igreja, ele tem a sua fé. O povo acaba sendo massa de manobra pela direita empresária, que eu chamo, porque é o que tem poder, trazendo o povo humilde, pobre, pro lado de direita, aquele negócio, né? Tu vê pobre de direita, trabalhador de direita, que ganha já o mínimo, uma mentalidade de votar em grandes empresários que apenas escravizam praticamente, porque a forma que a gente vive nesse país, onde que o capitalismo não deixa de ser uma forma de escravizar muita gente, pagando um salário mínimo para milhares de funcionários, milhões de funcionários. A minha pergunta é o seguinte: como fazer o povo entender que eles podem sim ser religiosos, tem todo esse respeito,
mas que a religião não pode interferir na política. A gente tem que fazer uma certa separação, porque quando a gente fala de evangélicos, a gente pode cair num erro muito sério, generalizar o todo por essa parte dessas igrejas evangélicas que se utilizam da sua posição de poder enquanto lideranças religiosas para impor uma política antipovo, uma política de morte. Uhum. E é importante a gente falar isso justamente para começar a diferenciar aqui. A gente não pode opor uma política de esquerda à religião, porque se tu fizer isso, tu já perdeu. 90% aí é o que tem que ser conquistado, né? O que a gente tem que fazer é uma disputa justamente contra essas igrejas que agem dessa maneira injusta, né? Dessa maneira, até uma certa forma de estelionato, né? Se tu for ver o que é a teologia da prosperidade, é basicamente a lógica do esquema de pirâmide, só que colocado de uma maneira sobrenatural, espiritual. O pastor vai lá e diz que botar não sei quanto de dízimo, Deus vai conseguir fazer conquistar a tua casa própria. E a gente sabe que não é assim, né? O debate teológico sério também não diz isso. As pessoas estão numa situação de pobreza e que elas não veem uma alternativa. Através da religião e através dessa forma de religião desonesta, ao meu ver, elas acabam sendo cooptadas para esse tipo de política junto, né? Porque eles acabam fazendo uma venda casada dessa questão religiosa com a política conservadora, com a política antipovo. Sim. O que a gente não pode fazer é a gente abandonar a mão de determinados temas, como certas pessoas às vezes falam, tipo, a esquerda perde muito tempo falando de LGBTs, a esquerda perde muito tempo falando de feminismo. O povo é conservador, nunca vai aceitar isso. A gente não pode prostituir os nossos ideais por um pragmatismo de querer conquistar a maioria a qualquer custo. A gente, enquanto partido de esquerda, a gente tem que buscar fazer uma disputa da opinião pública e puxar a opinião pública para a esquerda. Sim. Claro que a gente tem que fazer isso não sendo intransigente, uma retórica agressiva e afastando o povo. A gente tem que buscar dialogar, fazer com que o povo entenda que lutar pelos direitos LGBTs é ensinar as pessoas a terem respeito, tipo, não assassinar LGBTs. Uma coisa que eu acho que é meio complicado, é muito difícil, e a esquerda tem que aprender muito, porque ainda ela não tem essa proposta, e eu queria ver muito essa proposta na esquerda, como fazer um povo humilde que não tem o costume de ler, que não tem o costume de estudar sobre política, não entender realmente o que é o comunismo, o que é o marxismo cultural, quando ouve falar nessas palavras, acaba associando direto ao que, como seu comunista, seu socialista, palavrinhas tão curtas atingem o povo de uma forma tão fácil de enganar, e o povo, né, a massa trabalhadora, acabar escutando isso e achar realmente que aquilo é terrível de acontecer. Imagina o mundo virar um mundo comunista. O PSOL, ele tem como trazer essas ideias de esquerda. Um exemplo assim, vamos pegar algo marxista e simplificar, mastigar bem, para o povo entender com poucas palavras que os trabalhadores ter seus direitos não é errado. A direita já entendeu. São poucas palavras que tu consegue atingir, né? Mas a esquerda ainda, ela quer fazer um textão, entendesse? Sendo que o povo não vai parar para ler Marx, para ler Rousseau. Não vão fazer isso. Eles não têm esse tipo de estrutura. Como é que a esquerda pode trabalhar isso de uma forma que o povo entenda devagarzinho que, sim, o marxismo cultural é vantajoso, sim. Essa questão da demonização do socialismo, do comunismo, né, da criação de um espantalho, isso é algo que existe desde sempre. Seria ingênuo da gente pensar que a classe dominante, tendo todos os recursos possíveis, sendo dona de todos os meios de comunicação, sendo influente em boa parte das instituições religiosas, todo tipo possível de influência imaginável sobre a classe dominada, ia ser ingênuo a gente pensar que eles não iriam usar isso a favor deles para evitar ideais que combatem os privilégios deles se tornem populares. Sim. Falar em fake news, principalmente contra a esquerda,
O termo é novo, mas a prática não é nem um pouco nova. Hoje em dia é piada, mas teve uma época que era uma afirmação séria da direita de que comunista come criancinha, no sentido gastronômico da coisa, né? Sim. Esse tipo de absurdo é algo que não é de hoje. O povo, como tu falou, não vai parar para ler Marx, Lenin, parar para ler Engels, Mao Zedong, Trotsky. A maioria do povo nem precisa. A gente precisa mostrar o valor que a esquerda tem de maneira programática. Tu não precisa parar para explicar o que é mais-valia, o que é... O capital. É o capital, o que é o imperialismo. A gente precisa parar e olhar para as pessoas e falar: o salário mínimo é baixo, a gente tem que aumentar isso aí. Bolsonaro está querendo que aumente só o que variou de inflação. Não, tem que aumentar mais, o salário mínimo não é suficiente. Sim. A gente tem que olhar para as pessoas e falar, tipo, quer conquistar a mulher lá do morro para falar de feminismo? Não adianta falar de mansplaining, de um monte de termo que ela nunca ouviu falar na vida. Fala que no morro não tem creche suficiente, creche pública, para deixar as crianças e a mulher não tem condição de poder trabalhar. Claro, esses são alguns exemplos e muito simplificado, mas a gente tem que se mostrar, não no discurso vazio, mas na programática. Ter capacidade de fazer a nossa teoria, o nosso ideário político, conversar com a realidade das pessoas e trazer para essas pessoas, de maneira programática, de maneira prática, o que a gente tem que fazer para melhorar. Curto prazo, porque é claro que os grandes problemas da nossa sociedade só vão se resolver a longo prazo, só que a gente tem que ter capacidade propositiva de mostrar o que a gente pode resolver a curto prazo. Sim, entendi. Porque o povo não vai querer esperar 20 anos para ver uma política dar certo. E se mostrar valoroso, conseguir conquistar a confiança das pessoas. Porque a partir do momento que a gente conquista a confiança das pessoas, a gente tem capacidade de fazer com que as pessoas se engajem mais, que as pessoas passem a adquirir uma consciência política, uma consciência de classe que não teriam antes. Entendi. A gente também não pode se deixar levar por um pragmatismo imediatista e abandonar qualquer tipo de projeto a longo prazo. Senão a gente vai acabar cometendo erros que já foram cometidos no passado, que levam inevitavelmente ao aborguesamento de um partido e eventual descambada do partido para a direita, tá ligado? Entendi. Ô Lucas, quando, como e por que surgiu o teu interesse pela política? Então, desde o ensino médio, eu acompanho e me interesso pelo partido, pelo PSOL. Desde que eu comecei a votar, eu voto no PSOL. Essa aproximação eu já percebi desde muito cedo, assim, que era um partido que era diferente, que era consistente. Na época que eu comecei a votar ainda era o governo Dilma, né? Uhum. O governo Dilma já não era o suficiente para os problemas do país, que a gente precisava de uma alternativa mais à esquerda. Uhum. E eu fui vendo que o PSOL ele oferecia esse caminho. Essa aproximação ela já veio desde cedo, porém minha filiação foi muito recente. Eu me filiei em 2018. Uhum. Sempre achava, eu voto, eu me interesso, mas eu não tenho tempo para militar. Eu não tenho tempo para participar. Eu achava que era meio que um negócio de sete cabeças. Não exige tanto assim. Exige à medida que tu vai adquirindo responsabilidades dentro do partido, né? Sim. Então eu me filiei em 2018, no dia seguinte à eleição do Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu, eu olhei assim e falei, vou ter que me filiar, não dá pra ficar sem militar em um partido político. Sou obrigado a fazer alguma coisa, né? Não dá pra... Sou obrigado a fazer alguma coisa. Ah, legal. E à medida que eu fui militando assim dentro do partido, fui ajudando a construir a setorial de educação, que o pessoal ele tem setoriais, né? Uhum. São tipo grupos avançados sobre assuntos específicos, onde se debate a política para aquele tópico. Então tipo, tem a setorial de educação, setorial de LGBTs, setoriais de negros e negras, de mulheres.
ecossocialista, né, para discutir a questão do meio ambiente, né, ajudando a construir a setora de educação, ajudando a construir a tendência interna que eu faço parte, que é a Primavera Socialista, uma das principais tendências externas do partido, né, que tem o Camazão, o Afrânio, o Ivan Valente, Edmilson Rodrigues, o próprio o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL, é dessa corrente. Então, à medida que eu fui participando, acabou sendo natural, inclusive, pré-candidatura a vereador, né? Acabou se mostrando meio com uma necessidade, assim. Além do interesse, tipo, chega, basta, eu tenho que botar a mão na massa e tentar fazer alguma coisa eu mesmo, porque se for ficar só esperando e acreditando é meio complicado. Sim, foi de uma necessidade de participar ativamente, assim. Esse período de 2018, que antes das eleições foi um período que eu me aprofundei muito em questão de consciência e de necessidade que eu tinha para me organizar em um partido. E meio que foi a gota d'água, assim, né, a eleição do Bolsonaro. Então, Lucas Machado, cara, é uma pergunta aqui que eu tenho, que eu quero que tu me responda do coração. Como foi a sensação de acompanhar o Guilherme Boulos? É uma experiência bem interessante, assim. O Guilherme Boulos, ele veio para Florianópolis, foi ano passado, na época que teve a greve dos alunos contra os cortes que estavam sendo feitos, né, que o ministro da Educação falava que não era corte, era contingenciamento. Os alunos da UFSC fizeram uma greve e o Guilherme Boulos foi lá fazer uma fala de apoio. Foi uma agenda bem corrida, né? Teve um evento do PSOL de noite e tal, e meio que a gente ficou o dia todo em função, né? Eu e mais um monte de gente em volta, assim, aquela figura que parecia quase mitológica, né? A gente, quando encontra uma pessoa dessa, a gente fica sem saber o que dizer. Foi muito legal, porque tu dando do lado da pessoa, tu percebe que, no caso do Guilherme Boulos, ele é aquela pessoa que aparece mesmo na televisão, na internet. Não é como se fosse um personagem, né? Sim. Que ele é realmente aquela pessoa na vida real, ele não tem nenhum tipo de falsidade, né, no jeito de ser quando se comporta na frente das câmeras, e de diferença de quando tá falando em particular. Sim. Tipo, então o Guilherme Boulos invadiu o coração de todo mundo. E agora eu quero fazer uma pergunta, mas assim, chega a ser particular também, porque todo mundo vai passar por essa situação que tá na política, né? Não só tá na política, mas se envolve com política, né? Que é família, amigos. Como que é a sua relação hoje em dia? Eu tenho alguns parentes que são de direita. Acredito que todo mundo tem. Se não tem, talvez seja esse parente. Eles não são de direita, eles são de errado. Mas assim, a minha relação acaba sendo... a gente consegue separar um pouco, assim, de tipo... Claro que às vezes acaba comentando sobre política, acaba tendo algum desentendimento, só que a relação familiar, o afeto, acaba sendo mais forte, né? Então eu tenho alguns tios que são de direita, só que a gente acaba se entendendo, consegue se entender. Ah, legal. Tu consegue manter uma relação tranquila ainda? Sim. Em relação aos amigos, a maioria dos amigos que eu tenho, se não são do partido, são pessoas que são simpatizantes do partido. Tipo, não é como se eu tivesse excluído pessoas, mas é que acabou se construindo organicamente dessa maneira no meu círculo de amizade. Ah, entendi, legal. Então tá certo, tá com os amigos corretos. Tá com os amigos comunistas aí, tá de boa. Família a gente não escolhe, mas amigo a gente escolhe, né? Bem nessa. Eu vou dizer alguns nomes e tu vai me dizer a primeira coisa que vai vir na tua cabeça, beleza? Átila e Amarino. Competente. Mamãe Falhei. Filho da puta. Felipe Neto. Bolsonaro. Filho da puta. Rafinha Bastos. Gente boa, parece ser gente boa. Lula. Também, parece ser gente boa, não sei, não conheço ele. Prefeito de Itajaí. Bah,
Sem noção, né? Michele Bolsonaro. Porra, sei lá. Eu pensei que tu ia meter os 89 mil. Pois é, né? Pois é. Eu quero saber se você tem a carteirinha da Ursal. Porra, cara, eu não tenho não, acho que extraviou. Eu não sei se ficou retido em Curitiba, o que aconteceu. Então, Lucas Machado, você é pré-candidato a vereador pelo partido PSOL em Palhoça. E eu quero agora que tu faça, então, alguns agradecimentos e o teu jabá. Eu fico muito feliz de poder participar aqui do podcast. A gente acaba não tendo muito recurso para fazer nem a pré-campanha nem a campanha, né? Por conta de o partido ser ainda relativamente pequeno para receber quantias significativas do fundo eleitoral. Sim. Então qualquer tipo de divulgação é muito bem-vinda. Quem se interessou, de repente quiser me seguir, que eu sou muito ativo principalmente no Instagram. Se puder me seguir é @lucasmachado.sc. No Facebook é /lucasmachadosc. O Instagram vai estar nas descrições, beleza? Eu sempre coloco o Instagram do convidado. Esse foi mais um papo feito aqui no Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista da podosfera. Hoje eu trouxe aqui o Lucas Machado. Valeu por aceitar o meu convite e aparecer aqui e falar um pouquinho da sua história e sobre o PSOL. Eu que agradeço, querido. E esse episódio vai estar em todas as plataformas de podcast e também vai lá para o YouTube. Logo, logo, vocês vão ver lá no YouTube no canal Fala Mais Bebe. Então valeu, galera. Não esquece de acompanhar, compartilhar esse podcast. Até a próxima e falou!